Olá, meu nome é Josiane e estamos aqui no Simplifique as Finanças. Hoje a gente vai conversar do porquê que é importante a educação financeira. Em 2019 foi comentado bastante sobre o assunto porque ela foi incluída como uma disciplina dentro das escolas de educação básica. Mas o porquê que é importante a gente ter educação financeira? É isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Uma boa parcela da população brasileira ganha dinheiro suficiente para se manter, para pagar suas necessidades básicas: alimentação, energia elétrica, moradia. Para essas pessoas, se eu chegar e falar em investimento, é até uma ofensa. Como que eles vão pensar em investir quando eles mal conseguem um dinheiro para se manter? Mas uma grande maioria da população ganha dinheiro suficiente para suas necessidades básicas, porém não sabe administrar muito bem isso. Acaba comprando coisas parceladas, fazendo dívidas e se enredando nessas dívidas. Para essas pessoas, se tivesse uma melhor educação financeira, o dinheiro ia ser suficiente e com certeza sobraria para investir. Então, por isso que a educação financeira ela é tão importante e ela faz tanta diferença na vida das pessoas. O primeiro passo da educação financeira é mudar a mentalidade das pessoas em relação ao dinheiro. Quando se fala em mudança de mentalidade, hoje tem se usado muito o termo mindset. Então, mudar o mindset das pessoas em relação ao dinheiro. Uma das frases que a gente escuta seguidamente é assim: eu trabalho tanto que eu mereço comprar essa blusa. Eu trabalho tanto que eu mereço ir num restaurante bom. Eu trabalho tanto que eu mereço tomar uma cerveja no final de semana. Não estou dizendo que o teu trabalho não vai te fazer merecer, mas a gente tem que pensar muito bem nestes gastos, principalmente quando a gente começa a usar o cartão de crédito, usar o cheque especial, comprar parcelado. Essas dívidas, elas vão crescendo, elas vão acabar virando uma bola de neve. Imagina, tu já compra uma roupa parcelada, tu já vai sair final de semana para um bar, vai tomar tua cerveja, comer a teu lanche no cartão de crédito. E isso já são parcelas que tu vai estar comprometendo do teu salário. Daí, tu decide comprar um carro financiado, tu vai lá e financia o carro, tem mais aquela parcela. Dá um problema financeiro, tu te enredou por completo e não consegue mais voltar. E isso é bem comum de acontecer e é assim que as pessoas acabam entrando nas dívidas. Alguns exemplos dessas contas que eu já vi acontecer ao meu redor. Eu tive uma vez uma colega que ela pegava um dos salários dela, eu sou professora, eu tenho 2 nomeações, ela também tinha 2 nomeações, e um dos salários dela era só para pagar crediário de loja. Então ela sempre, quando vinha do serviço uma vez por semana mais ou menos, chegava nas lojas e lá as vendedoras já deixavam uma sacola separada para ela, ou então ela olhava na vitrine e via aquela roupa e levava e não conseguia não comprar. Então ela estava sempre comprando, comprando, comprando. Só como ela não tinha dinheiro e a gente está numa cidade pequena, o que acontecia? Ela ia comprando no crediário da loja. Quando chegava o salário no mês seguinte, ela pegava um salário inteiro e levava só para pagar esse crediário das roupas nas lojas. E ela sempre dizia assim: eu trabalho para isso, eu trabalho para comprar as minhas roupas. Mas será que ela precisava realmente de tantas roupas novas a cada mês, a cada semana? A gente tem que pensar um pouco nisso. Eu trabalho para ter só esse prazer momentâneo de comprar a roupa? Será que o meu trabalho ele não pode me dar outros prazeres a mais longo prazo? Um outro exemplo: um conhecido meu queria comprar um carro. E aí ele não tinha o dinheiro para comprar o carro. Decidiu fazer um consórcio. Porque o consórcio é aquela maneira de tu comprar alguma coisa que vai ser fácil de tu conseguir. Pagou o consórcio durante 1 ano e não foi sorteado, não foi contemplado. O que ele fez? Foi lá no banco, fez um financiamento consignado na conta dele para dar o lance do carro. E aí ele deu aquele lance e comprou o carro. Além de pagar as parcelas do consórcio, ele também pagava as parcelas do financiamento. Com isso, mais a gasolina, mais os impostos, a dívida dele aumentou muito, ficou muito grande. A sorte que não teve nenhum contratempo ali no meio e ele conseguiu pagar tudo. Mas agora imagina se tivesse acontecido um problema de saúde na família, alguma coisa assim. A dívida seria muito grande. E uma outra situação que acontecia comigo. Quando eu e o meu marido começamos a morar junto, a gente morou um período junto antes da gente casar.
E aí ele tinha uma moto, eu tinha uma moto, desde a época de solteiros. E a gente seguiu com as duas motos durante um tempo, até a gente parar e avaliar que o imposto da moto, na verdade não é um imposto, o seguro DPVAT, é bem alto. A minha moto ela não pagava mais IPVA porque ela era velha, ela já tinha bastante tempo, mas o imposto, o seguro DPVAT ele era bem alto. E aí nós tínhamos duas motos, dois impostos para pagar. O que a gente decidiu fazer? Se desfazer de uma das motos e assim ficar com uma só para ter essa economia. Nós vamos guardando todo o dinheiro possível na intenção de comprar a casa própria. Naquela época, eu não estudava sobre investimentos, eu não conhecia nada sobre investimentos, mas a gente queria muito ter a casa própria. Então a gente ficou durante 5 anos trabalhando só juntando dinheiro e continuamos andando só de moto. Não foi uma, não foi duas, nem 3 festas da família que a gente chegava de moto lá e eu ouvia, principalmente dos meus tios, pessoas mais velhas têm muito essa mentalidade. O quê? Vocês não ganham o suficiente para pagar uma parcela de um carro? Ainda não conseguiram juntar dinheiro para comprar um carro? Eles não conseguiam entender, não achavam que aquilo era uma loucura, que a gente ainda não tinha um carro, os dois trabalhando fora. E nunca entenderam que a nossa opção era diferente. A gente queria juntar dinheiro para comprar um bem e não usufruir desse bem pagando um baita financiamento. E esse é o maior problema das pessoas. Elas querem usufruir o bem antes de merecê-lo. O que quer dizer isso? Eu só vou merecer ter esse bem mesmo após ter pago todo ele. Se eu comprar essa camiseta numa loja parcelada em 5 vezes, antes de eu conseguir pagar as 5 parcelas que eu fiz na loja, eu não mereço essa camiseta ainda. E esse é o maior problema que as pessoas não entendem. Quando tu faz uma parcela, quando tu financia algo, tu tá adiantando algo que financeiramente tu não merece ter. Tu tá simplesmente pegando o bônus antes do ônus. E aí com isso tu vai pagar muito mais caro. Porque quando tu financia algo, tu adianta esse algo, tu paga por esse adiantamento. E isso que tu paga se chama juro. E os juros, eles só crescem cada vez mais. E acaba fazendo uma grande diferença lá no final para quem passa pagando juros. E aqui entra o ponto fundamental do porquê que a educação financeira ela é tão importante. Para que as pessoas entendam, para que elas tenham uma mudança na sua mentalidade, que elas percebam que é importante primeiro ter o dinheiro para depois a recompensa, não o contrário. Eu trabalho muito, por isso eu mereço lá comprar essa camiseta. Se eu não tenho dívidas nenhuma, tô com tudo quitado, tô com dinheiro na mão, ok, eu vou lá e compro essa camiseta. Agora, se eu não tenho tudo quitado, eu tô com um monte de dívidas no banco, um monte de carnê de loja, e eu não tenho dinheiro em mãos para comprar essa camiseta, eu não mereço comprar essa camiseta. Então esse é o primeiro ponto da educação financeira. Tu vai te dar recompensa quando tu tiver condições financeiras para bancar essa recompensa. O segundo ponto da educação financeira é não fazer dívidas. Não faça dívidas. Não tenha dívidas. A gente nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas então por isso eu não posso comprar parcelado? Eu compro parcelado. Como que eu compro parcelado? Eu tenho o dinheiro no banco para pagar as minhas contas e eu vou comprando no cartão de crédito. Quando o meu cartão de crédito, a fatura entrar, o dinheiro está lá no banco reservado para isso. Dessa forma eu compro parcelado. Para às vezes aproveitar um desconto, para o dinheiro render um pouquinho enquanto ele está lá, alguma coisa assim. Então eu sempre já tenho dinheiro para comprar parcelado. Só que se tu não tem, se essa compra que tu vai fazer vai virar uma dívida, não compre. Não faça dívidas. Esse é o segundo ponto muito essencial da importância da educação financeira. O terceiro ponto da educação financeira, ter uma reserva de emergência. Eu quero fazer um vídeo só falando sobre a reserva de emergência e fazer um vídeo esclarecendo quais são os locais para a gente colocar esse dinheiro da reserva de emergência. Mas só para adiantar, a reserva de emergência ela é uma reserva que a gente vai ter em um investimento de liquidez diária, seja na poupança, seja no CDB de liquidez diária ou no Tesouro Selic. E a gente vai ter esse dinheiro lá, bem como a palavra diz, como o nome diz,
para uma emergência. Então, aconteceu um acidente, a pessoa se quebrou e precisa fazer uma cirurgia. Nem sempre esperar pelo SUS é o melhor. Às vezes tu vai ficar esperando pelo SUS, o osso começa a colar de um jeito, vai ter que ser quebrado de novo para depois fazer a cirurgia. Se tu tiver uma reserva de emergência, tu pega o dinheiro da reserva e cobre isso. A reserva de emergência, ela serve para caso o carro quebre e tu precisa desse carro para trabalhar. Para te não ir lá e tratar com o mecânico e fazer uma parcela para pagar esse conserto. Pelo contrário, tu com o dinheiro, tu chega lá pro mecânico e diz assim, olha, o conserto vai ser 4.000, mas se eu te pagar à vista em dinheiro, tu não me dá um desconto? Geralmente, eles dão um desconto. E aí que entra a importância de se ter uma reserva de emergência e de manter ela num valor estável. Por isso a importância da educação financeira, para a gente entender que é necessário, extremamente necessário, ter uma reserva de emergência para essas situações, ou até para aquela mais trágica. Imagina se um familiar teu próximo, que tu não sabe se tem reserva ou não, acaba falecendo e tu precisa pagar os custos desse enterro, os custos desse velório. Não é barato. E aí? E aí tu vai ter que fazer um financiamento disso, tu vai ter que fazer um empréstimo disso, ou vai ter que ficar incomodando as pessoas da família para descobrir se ele tinha dinheiro ou se ele não tinha. Quando a gente tem, a gente vai lá e paga e depois tenta descobrir o que vai acontecer, não é? E o quarto ponto, que eu acho um ponto muito importante da educação financeira, principalmente nos dias atuais de reforma da Previdência e tudo mais, é se preparar para o futuro. Com a educação financeira, a gente vai aprender a se preparar para o futuro. Olhar lá para frente, como é que vai ser a nossa vida daqui a 30 anos? O que eu vou estar fazendo daqui a 30 anos? Eu ainda vou estar trabalhando? Eu já pretendo me aposentar? Se eu pretendo me aposentar, eu vou me aposentar como? E hoje em dia, ainda mais depois da reforma da Previdência, eu costumo dizer assim, não contem com a Previdência. Não contem nem com Previdência dessas próprias de prefeitura, de estado, nem com a previdência social. Não contem com a previdência, porque até lá na frente ela pode ter quebrado e a gente não ter condições. Então a gente tem que fazer o quê? Ter uma boa educação financeira para construir a nossa reserva e aí com essa reserva a gente ter condições de ter uma vida tranquila na velhice. A velhice para uns pode ser 60 anos, para outros 70, para outros a 80, depende muito de cada um. Mas a gente tem que estar se preparando e a educação financeira é o que faz a gente se preparar e se preparar da melhor forma. Então, hoje eu queria falar sobre esses 4 pontos da importância da educação financeira e trazer este panorama para começar a mudar o teu mindset em relação ao dinheiro. Eu acho que isso é o mais importante, a gente ter uma mentalidade para frente em relação ao dinheiro. Já começa a fazer um mantra em casa. Investimento não é só para rico. Investimento é para todo mundo que consegue fazer sobrar nem que seja R$10 por mês. E é o investimento que vai fazer eu ter uma vida tranquila lá na frente. Então, vamos estudar sobre investimento. Dinheiro, ele não é vilão. O dinheiro, ele é um caminho que vai nos levar a gente ter as coisas que a gente quer. Não fica culpando quando tu não tem dinheiro. Analisa bem o que está na tua volta, se não pode poupar um pouquinho mais e fazer o teu dinheiro render mais, que isso é o mais importante. Se você gostou desse vídeo, se achou legal o assunto, divulga para os teus amigos, deixa um curtir, te inscreve aqui no canal. Eu quero levar a educação financeira para o maior número de pessoas. E além do canal, eu quero fazer palestras nas escolas para divulgar isso. Então, quanto mais o canal crescer, mais eu consigo divulgar o meu trabalho, mais eu consigo levar a educação financeira para mais pessoas. E essa é a minha ideia central, esse é meu objetivo principal. Então, divulga o canal, compartilha aí nas tuas redes sociais para todo mundo conhecer, te inscreve, dá um curtir, para o YouTube entender que estão gostando do conteúdo e colocar lá nos sugeridos para mais pessoas. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!